Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rezemos aos donos da messe para que enviem mais trabalhadores à sua messe. No vídeo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre este assunto, meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Mas antes vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais infinita bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor envie sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que assim nós possamos compreender aquilo que está presente na Tua Palavra, na palavra do Evangelho do vosso Filho amado Jesus Cristo. Uma vez compreendida essa palavra, que possamos ter a coragem de colocá-la em prática, sendo um verdadeiro trabalhador da Tua messe. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da sempre Virgem Maria. De forma especial hoje pedimos também a intercessão de Santa Paulina e a proteção dos santos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, acompanhem comigo o Evangelho, repito, São Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, nós estamos vendo no Santo Evangelho de hoje esse itinerário de Jesus enquanto esteve habitando em nosso meio. Jesus é aquele que está indo ao encontro de todas as pessoas. É aquele que está promovendo curas, que está levando uma palavra de fé, de esperança, que está renovando a vida de tantas pessoas. Por onde quer que ele estava passando, uma grande multidão o seguia, porque Jesus estava renovando as esperanças daquele povo. E isso pelo seu jeito de ensinar, pelo seu jeito de falar as coisas de Deus, um jeito completamente diferente de tudo aquilo que eles haviam experimentado. Jesus, ele falava sobre o amor de Deus, porém, ele não apenas falava, mas ele vivenciava na prática este amor. E com certeza era isso que encantava o povo naquela época. E é exatamente isso que continua encantando cada um de nós hoje. E é claro que toda essa ação missionária de Jesus, em que pese arraste uma grande multidão, ela também vai trazer a algumas pessoas um desconforto muito grande. Os fariseus, por exemplo, eles não aceitavam de maneira alguma todo aquele sucesso, entre aspas, de Jesus. Eles não aceitavam que aquele homem tão simples, vindo de um lugar tão deplorável que era Nazaré, tão pobre, tão sem nenhuma expectativa, eles não aceitavam de maneira alguma
que aquele homem tão simples pudesse estar arrastando tantas pessoas. E começaram a se sentir-se ameaçados. E diante desse desespero dos fariseus, diante desse temor de perder todo o poder que eles tinham, eles começam a inventar histórias sobre Jesus, a caluniar Jesus, a persegui-lo. Eles vão dizer, no contexto do Evangelho de hoje, que Jesus expulsava os demônios em nome dos próprios demônios. Olha só que incoerência. Como isso é possível? Jesus mesmo vai dizer: um reino que se divide contra si mesmo não faz o menor sentido. E Jesus vai continuar o seu caminhar. Por onde ele vai passando, ele vai curando as pessoas, mas ele vai percebendo algo muito importante. Ele vai percebendo o abatimento do povo, ele vai percebendo o sofrimento do povo. Ele vai percebendo que o povo estava desorientado, como ovelhas sem pastor. Ele vai ver de perto, nas suas andanças, todo o sofrimento do povo. E é por isso que ele vai falar para os seus discípulos que é necessário rezar. É necessário pedir a Deus que envie mais trabalhadores para a messe, porque ela é grande. E Deus quer contar com a ajuda de cada um de nós. A fala de Jesus naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, ela é muito atual nos dias de hoje. Porque nós também precisamos rezar ao Pai que envie mais trabalhadores para a messe, que envie mais voluntários, mais pessoas missionárias, vocacionados, porque a messe é ainda maior do que naquele tempo. Há uma carência muito grande nos tempos de hoje. Há uma carência muito grande daqueles que levem a palavra, daqueles que acolhem todos no espírito cristão. Há uma carência muito grande de sacerdotes, há uma carência muito grande de religiosos e religiosas, de leigos comprometidos com o Evangelho. Tudo isso nós precisamos rezar a Deus para que Ele nos conceda a graça de mais e mais vocações, de mais e mais trabalhadores, para que assim nós possamos cumprir bem a missão que Ele próprio nos incumbiu, a missão de levar as boas novas do Santo Evangelho. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenhamos fé, esperança, nos comprometamos cada vez mais com o Santo Evangelho. E eu falo para você que talvez está nos ouvindo neste momento, nessa reflexão evangélica, que você se sinta também chamado a essa vocação ministerial, a vocação à vida de leigo consagrado, a vocação sacerdotal ou religiosa. Não importa o chamado que você receba, mas caso você receba esse chamado de Deus, não tenha medo de dizer o seu sim. Aceite essa missão, se coloque à disposição, se coloque a serviço. Procure a sua paróquia, a sua igreja, procure o seu sacerdote, se ofereça. Não, há muitas coisas que você pode contribuir para que esta messe possa ser acolhida. Há muitas coisas que você pode fazer, há muitos trabalhos que você pode fazer. Então não tenhamos receio, não tenhamos nenhum tipo de resistência em nos colocarmos à disposição da messe do Senhor, da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós observarmos bem, tal qual Jesus observou em seu caminhar, há muitas pessoas abatidas, desorientadas, necessitando de um auxílio espiritual. Que nós possamos ser esses instrumentos de Deus no mundo, para que assim nós consigamos acolher os nossos irmãos como nós somos acolhidos por Jesus. Amém? Muito obrigado por essa partilha. Se de alguma maneira ela foi importante para você, deixe o seu comentário, partilhe esse vídeo para que a plataforma impulsione a outros. Tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.